Nesse vídeo eu quero te dar fatos sobre por que o ChatGPT, mesmo na versão 4, não irá substituir os programadores atuais e os programadores futuros, as pessoas que estão estudando nesse momento. Vamos ver aqui na minha tela. Bom, eu estou aqui na versão 4, que é literalmente a versão mais atual, você só consegue atualmente se você pagar para ter acesso. E aqui, pessoal, é literalmente algo que todas as pessoas que eu já vi falando sobre isso ignoram totalmente. Eu não sei porquê, mas o que adianta você entrar aqui e pedir, por exemplo? Inclusive, foi até um exemplo que eu dei no último vídeo que eu lancei sobre o ChatGPT. Vou deixar aqui no link do card se você quiser assistir. Até eu esqueci de falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso agora. Que é o seguinte, pessoal. Se chega para você, por exemplo, um projeto freelancer, ou você está no dia 0, tá? Você acabou de entrar no seu trabalho, e o seu chefe vai e te pede para dar. Normalmente quando você entra no trabalho, você não vai chegar já criando um monte de sistema completo. Você vai criar funcionalidades para um sistema específico. Você vai ser inserido em um projeto já em andamento e tem que criar algo novo. Aí o seu chefe vai lá e vamos dizer que você tem um sistema ali, que é um sistema de gestão de estoque, que é um dos sistemas mais comuns que existem. Aí ele vai chegar e falar para você, agora eu quero que você integre pra gente, usando a nossa base de dados existente, que pode ter ali talvez 10, 20 códigos de arquivo diferentes, integrado usando design patterns, que são padrões de design, de programação de forma geral, e ele vai pedir para você fazer agora que você crie um novo módulo da gestão de entrada e saída de caminhões e as suas cargas. Como que você vai chegar agora para o ChatGPT e fazer esse tipo de pergunta para conseguir gerar um código que vai criar esse código necessário para esse sistema? Então, para você que não tem ainda o conhecimento da regra de negócio, ou seja, do conhecimento específico daquele projeto, daquele sistema, como você chega para o ChatGPT e faz perguntas, faz prompts para que ele te dê uma resposta que resolva esse problema? Você não vai conseguir. Essa é uma das questões principais. Eu nem escrevi nada aqui ainda. Mas agora, se você é um programador que já está naquela empresa, ou você entrou, já começou a entender a regra de negócio, já começou a desenvolver, você já entendeu qual é a estrutura base que você precisa. Ah, tá, beleza, nesse caso aqui eu percebi que nessa estrutura especificamente, a gente está usando o banco de dados Postgres, ou está usando o banco de dados MySQL, nós temos uma estrutura de dados que é inserida usando a coluna tal, e tal, e nós usamos a tecnologia de front-end, que é o Django, que é um sistema web Python. Então, beleza, eu já entendi quais são as tecnologias. Agora sim, agora que eu já estou na empresa, eu já tenho conhecimento de lógica de programação para que eu consiga entender como que as coisas são ligadas uma com a outra. Eu já entendi como que os frameworks, como que o código interage um com o outro. Agora sim eu posso entrar aqui e começar a fazer prompts, fazer perguntas para agilizar o processo de criação de código de uma funcionalidade específica. Porém, mesmo assim, para você chegar aqui e fazer essas perguntas, exige uma outra habilidade, que é a habilidade de fazer boas perguntas. Então, aqui uma habilidade que todo programador deve ter é saber fazer perguntas exatas, precisas e completas. Algo que você, como programador, tem que saber e já deveria saber há muito tempo usando o Google. Agora a gente vai usar isso com o Google e o ChatGPT também. Então, é literalmente um avanço na habilidade de programador de pesquisar. Agora, em vez de pesquisar, você vai perguntar melhor, mais especificamente. Então eu poderia entrar aqui e fazer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma página Django, onde eu quero fazer o controle de estoque. Então eu poderia entrar aqui e fazer o seguinte, me dê um template Django, onde eu possa estar cadastrando a placa de um caminhão, o tipo da carga, a quantidade da carga, qual é o valor total da carga sendo transportada, e este template deve enviar todos esses dados de volta para uma view que possui o URL de gestão caminhões. Vou dar um Enter e ele vai gerar esse código. E agora, enquanto ele gera esse código, a gente vai entrar no próximo passo, que é o seguinte. Mais uma vez, ele não vai substituir o programador ou programadora, por quê? Ele não consegue entender a base de dados de um projeto completo. Um projeto completo tem acesso a vários arquivos externos, APIs, banco de dados, arquivos de talvez outras linguagens de programação, normalmente é uma só, tá? Mas aqui ele vai te dar uma opinião, uma afirmação, na verdade, ele vai te dar sempre a afirmação sobre como você deve criar esse formulário. Porém, você ainda tem que entender a regra de negócio, entender o projeto, para saber se essa aqui é a melhor implementação para o seu projeto. A única coisa que eu vejo ele fazendo para você aqui nesse caso é acelerando as partes muito simples ou as partes muito específicas que são remodeláveis ou são fáceis de criar um template base para que você possa modificar a sua necessidade. Aqui, por exemplo, ele está começando te dando aqui um model, né, que é a forma de você gerar um modelo de banco de dados, que pode ser transformado em uma tabela no banco de dados depois. Ele está me dando aqui também
um formulário para que eu possa validar a entrada de dados, e eu só sei dessas coisas que eu tô te falando aqui, pessoal, porque eu já entendo de Django, já criei aplicações Django, crio aplicações Django, ensino como criar aplicações Django, então para mim faz muito sentido esse código que ele tá me passando, porque eu já estudei essa tecnologia. Então aqui, mais um ponto que, a não ser que você já tenha estudado aquela tecnologia, como que você vai aproveitar todo esse conhecimento que ele tá te passando? Você só consegue aproveitar esse conhecimento se você já tem um conhecimento prévio daquela linguagem. Ele vai acelerar esse processo, porque você já só pega isso aqui e modifica, adiciona ou altera para funcionar melhor dentro da sua aplicação e descarta aquilo que não funciona ou aquilo que não está dentro da regra de negócio do seu projeto. Porém, isso só vai funcionar se você já tem conhecimento daquela linguagem, ou biblioteca, nesse caso, o Django. Então pronto, ele te deu aqui um template, né, que é basicamente um inicial de como você poderia começar isso. E olha que legal, se você já tem conhecimento de programação ou está estudando Django, você já vai pegar isso aqui e vai conseguir aproveitar muito bem. Só que se você quer simplesmente deixar o ChatGPT fazer tudo por você, não adianta, que você não vai conseguir. Você vai olhar para esse código, você não sabe ainda como que você instala o Python no seu computador, você não sabe instalar o Django, você não sabe hospedar isso aqui, você não sabe conectar um banco de dados. Então todos esses conhecimentos extras você precisa também ter para conseguir fazer o bom uso desse código aqui. Outra questão muito importante é que, se você verificar hoje, o ChatGPT é treinado na base de dados de 2021. Isso quer dizer que a informação que ele tem disponível está disponível e atualizada apenas até esse ano. Só que se você estuda programação a qualquer tempo, você já sabe que todo mês, todo ano sai, toda semana, às vezes dependendo da biblioteca, sai uma atualização. E essa atualização, dentro da sua atualização, existe algo chamado de breaking changes, que são mudanças que podem quebrar o código anterior. Ele não é compatível com o código anterior. Ou seja, se você vai lá, pega, copia e cola um código, por exemplo, aqui no nosso caso, Django. Esse Django que ele está usando aqui, provavelmente é a versão 3, tá? A versão 3 do Django, eu tenho que confirmar aqui. Porém, se você ver hoje, olha aqui, Django. Qual que é a versão mais atual do Django? É a versão 4.1.7. Inclusive, eu fui atrás aqui para encontrar essa informação do Django especificamente, que olha aqui, a versão 4.1, que é a versão atual, foi lançada em 3 de agosto de 2022. Porém, se você olhar aqui, ó, em qualquer site que você pesquisar sobre o ChatGPT, ele vai te dizer isso aqui, ó. O ChatGPT só pode encontrar dados anterior ao ano 2021, porque o seu treinamento encerrou no ano 2021. Ou seja, qualquer informação que aconteceu depois de 2021, o ChatGPT não está atualizado com aquele tipo de dado. Então, mais uma informação que é importante você entender. Ou seja, possivelmente ele vai estar usando o código desatualizado, que ao tentar utilizar, ele não vai estar utilizando a maneira mais atual de fazer isso, e pode ser que ele gere códigos ou falhas de segurança na sua aplicação, porque ele está usando um código desatualizado. Então aqui você gera uma insegurança no seu código, porque você está usando uma base de dados desatualizada. E aí talvez algumas pessoas podem falar, mas Jonathan, no ChatGPT 4, agora você pode pegar partes do código e jogar ali, né, para ele ler a documentação e se atualizar automaticamente. Sim, ele pode fazer isso, inclusive eu já fiz isso enquanto eu estava fazendo bots pro Telegram, eu estou usando uma biblioteca que já está muito mais atualizada que 2021, e ele pegava e me gerava um código totalmente desatualizado. O que eu tive que fazer? Entrar na documentação, copiar e colar, jogar lá dentro, e mesmo assim ele ainda não conseguia adaptar, eu tinha que sair corrigindo ele, olha, isso aqui não está certo, deve ser feito dessa forma. Aí ele vai atualizar a forma que eu preciso que ele gere o código e gera o código correto. Só que, mais uma vez, eu só sei fazer isso porque eu fui lá e estudei a biblioteca, eu já entendi, eu já tinha conhecimento prévio, eu só queria gerar um código mais rápido. Então, essa é a linha de raciocínio que você tem que ter quando você está usando o ChatGPT. Ele vai acelerar, mas ele não vai substituir o seu conhecimento, e por esse motivo ele não vai substituir programadores. Porque é o seguinte, muitas pessoas estão falando aqui hoje, Jonathan, mas ele não vai substituir só o programador sênior. Mas, cara, não sei você, mas eu não descobri a fonte da juventude. Uma hora todo mundo vai morrer. Isso quer dizer que uma hora esse programador sênior vai ter que desistir, vai ter que aposentar, ele vai sair da carreira de alguma forma, e novas pessoas necessariamente têm que entrar, porque não tem como você manter só o programador pleno e sênior. Eventualmente esses caras vão se aposentar e novas pessoas têm que entrar no mercado. E onde que elas começam? Elas não começam como sênior, elas começam como júnior, ou seja, tem vagas para as pessoas que vão começar. Não tem como você tirar essas vagas, porque elas precisam começar, novas pessoas têm que entrar, pessoas saem da carreira e outras pessoas entram. É um ciclo natural do mercado de trabalho. E por último, outra questão que eu acredito que é bem interessante aqui também se falar, são as questões éticas, que eu acho que ninguém falou isso aqui até hoje, mas questões éticas. Eu até tinha anotado aqui um texto para que eu fale isso de uma forma mais inteligente, né, para que eu não fique falando aqui aleatoriamente. O que eu escrevi foi o seguinte: o ChatGPT não consegue inferir o que é melhor para o cliente, ele simplesmente faz o que você pedir.
Sendo assim, por mais que ele consiga gerar o código, ele nunca irá substituir a necessidade de entender uma demanda do cliente, conversar com o cliente e entender como montar uma solução que atende especificamente às regras de negócios, leis do país e experiências do usuário. Por exemplo, será que eu devo exibir um pop-up aqui no centro da tela ou eu devo exibir aqui no topo da tela? Qual que é melhor para o usuário? Isso é uma decisão que o ChatGPT não consegue tomar sozinho, ele vai precisar da sua instrução, vai precisar da sua pergunta, do seu prompt, né, da sua pergunta ali para que ele gere aquilo. Ou seja, no final a decisão acaba tendo que ser sua, a habilidade de perguntar é sua, e a capacidade de implementação acaba sendo sua também, porque você precisa ter conhecimento da regra de negócio e daquela biblioteca ou linguagem de programação para que você consiga de fato usar bem essa ferramenta que está, como eu já disse, acelerando o processo de fazer aí o código boilerplate, que se eu traduzir para o português é tipo um código base, um código exemplo, certo? Então, pessoal, mais uma vez, se você quer se tornar um super programador, não veja o ChatGPT como algo que vai tomar seu emprego, mas sim algo que vai acelerar a sua habilidade de criar código mais rápido. E se você quer aproveitar isso, quer saber fazer isso mais rápido, você precisa ter o básico, que é a lógica de programação, que eu tenho um curso gratuito, eu vou deixar aqui no card e daqui na descrição também. Vai lá, faz curso de programação, é lógica de programação e tem até uma introdução a Python, que é inclusive uma das linguagens mais utilizadas e mais otimizadas para o ChatGPT. Então você vai ter literalmente o combo de tudo que você precisa para começar. Então vai lá, começa aqui agora e aproveite, pessoal, porque a revolução tá aí e se você não estudar, você fica para trás. Então vamos evoluir junto.